A indústria do turismo, hoje mais do que nunca, é um organismo vivo, pulsando ao ritmo dos movimentos internacionais. Na América do Sul, o fluxo de visitantes estrangeiros tornou-se um barômetro sensível, capaz de medir a saúde econômica de uma nação e, por vezes, até a temperatura do seu humor coletivo. A chegada de turistas injeta sem dúvida vitalidade na economia local, um fluxo de capital que colore as ruas e enche os caixas. Contudo, por trás do palco iluminado dos números e das estatísticas, existe uma realidade ofuscada, um roteiro de desafios diários enfrentados por aqueles que estão na linha de frente, os verdadeiros anfitriões desta grande festa. Neste exato momento, enquanto o sol da tarde doura as fachadas de Montevidéu, uma narrativa de contrastes profundos se desenrola entre dois vizinhos, Uruguai e Brasil, um espelho das escolhas e consequências que definem o futuro do turismo. Em cada um desses países, uma história diferente está sendo escrita, e é preciso mergulhar em seus detalhes para compreender a complexidade de seus caminhos. Em seu escritório com vista para uma rua tranquila de Montevidéu, Martim, gerente de um hotel de médio porte, sentiu uma onda de otimismo varrer seu cansaço acumulado. Era setembro de 2025, e o governo uruguaio, em uma tentativa de reanimar um setor devastado pela pandemia, havia anunciado uma medida aguardada com fervor, a isenção de visto para grupos de turistas argentinos. Grupos de 3 ou mais pessoas poderiam permanecer no país por até 15 dias sem a necessidade de visto, uma ponte de ouro estendida sobre o Rio da Prata. O Hotel de Martim, com sua arquitetura sóbria e reputação de tranquilidade, sempre teve como alvo principal os turistas europeus e os viajantes de negócios locais. A pandemia, no entanto, havia silenciado seus corredores e esvaziado seus quartos. A nova política parecia uma resposta às suas preces, uma promessa de ressurreição. Os turistas argentinos eram conhecidos por seu poder de compra e por viajarem em grandes grupos, o que, em teoria, simplificaria a gestão de reservas e garantiria uma ocupação elevada. Para a indústria hoteleira uruguaia, que ainda mancava dos anos de isolamento, aquilo não era apenas um vento a favor, era um furacão de esperança. E de fato, a resposta foi imediata. Mal a medida entrou em vigor, o telefone da recepção não parou de tocar. O sotaque portenho dominou as linhas, e o sistema de reservas online se iluminou com uma enxurrada de nomes argentinos. Os quartos, antes vazios e silenciosos, foram preenchidos um a um no mapa digital. A equipe, exausta pela incerteza, agora sorria com genuíno alívio. Finalmente vamos nos recuperar, diziam uns aos outros. Martim compartilhava desse entusiasmo. Sentia no peito a expansão de uma expectativa há muito adormecida. O ar no hotel vibrava com uma energia renovada, a sensação palpável de que o turismo uruguaio estava, enfim, despertando de um longo e sombrio inverno. Porém, essa visão otimista, tão vivida e colorida, começaria a desbotar com uma velocidade assustadora. A realidade, com suas arestas pontiagudas, não demorou a perfurar o balão da euforia. 2 semanas após o início da isenção de vistos, em uma manhã de outubro que prometia ser como qualquer outra, a porta do escritório de Martim se abriu com um estrondo. Era Helena, a chefe da equipe de limpeza, com o rosto pálido e os olhos arregalados de pavor. Gerente, o senhor precisa ver o 7º andar, agora mesmo. Sua voz era um sussurro urgente, carregado de uma angústia que gelou o sangue de Martim. Um pressentimento sombrio o envolveu enquanto ele a seguia apressadamente. Ao saírem do elevador no 7º andar, um cheiro acre e uma atmosfera pesada já pairavam no corredor. A fonte do problema era o quarto 723, desocupado na véspera por um grupo de turistas argentinos. No instante em que abriu a porta, Martim ficou sem palavras. O que viu não era um quarto de hotel, era o cenário de um campo de batalha após a derrota. O carpete estava coberto por um mosaico de manchas de comida e bebida escura. Ao redor das camas, uma montanha de embalagens de salgadinhos, garrafas de refrigerante e restos de comida formavam uma paisagem desoladora. O banheiro conseguia ser ainda pior. O ralo do chuveiro estava completamente entupido por um emaranhado de cabelos e erva mate, fazendo a água suja transbordar. As paredes estavam salpicadas com um líquido pegajoso e avermelhado, cuja origem Martim preferiu não investigar. Mas o golpe final foi ver todas as toalhas de banho jogadas no chão, imundas com marcas evidentes de solas de sapato, usadas para limpar a lama dos calçados.
Eles ficaram aqui apenas 2 noites? Perguntou Martim, incrédulo, a Helena. Ela apenas assentiu em silêncio, seus olhos refletindo uma mistura de exaustão e desilusão profunda. E não é só aqui, gerente. Os outros quartos do mesmo grupo neste andar estão em estado semelhante. O coração de Martim pesou. Ele percorreu os outros quartos e confirmou o desastre. Todos os cômodos utilizados pelos grupos argentinos estavam em um estado de imundície que exigiria muito mais do que a limpeza padrão. Era uma violação, um desrespeito que ia além da simples desordem. Naquela tarde, enquanto a equipe de limpeza trabalhava em ritmo frenético, Martim recebeu outro relatório preocupante de Javier, o gerente da recepção. Gerente, tivemos mais reclamações de barulho na noite passada. Desta vez, dos hóspedes do 5º e do 6º andares. O relatório detalhava uma cena que se tornava recorrente, gritos e conversas altas nos corredores depois da 1 da manhã, portas batendo, música alta vazando dos quartos. Outros hóspedes incapazes de dormir, ligavam para a recepção em desespero. A equipe foi até lá várias vezes, explicou Javier, frustrado. Eles ficavam em silêncio por alguns minutos, e assim que nosso funcionário virava as costas, a festa recomeçava. Ele fez uma pausa, o olhar baixo. Um dos hóspedes que reclamou disse que nunca mais colocaria os pés neste hotel. A expressão de Martim endureceu. Aquelas palavras carregavam um peso devastador, pois ele sabia exatamente quem era o hóspede. Era o Sr. Vargas, um empresário uruguaio que por mais de 5 anos, se hospedava no hotel religiosamente todos os meses. Em cada viagem de negócios a Montevidéu, ele escolhia aquele hotel, que chamava de seu refúgio de paz na capital. Era mais do que um cliente fiel, era parte da história do lugar. Na semana anterior, o próprio Vargas havia ligado para Martim, com a voz embargada de decepção, para informar que buscaria outra acomodação. O motivo? O barulho infernal do grupo argentino no quarto ao lado. Gritos, risadas, móveis sendo arrastados até de madrugada. Ele não conseguiu pregar o olho e seu desempenho em uma reunião crucial no dia seguinte foi comprometido. Martim, usei seu hotel por anos, mas ele não é mais um lugar onde se pode descansar. Lamento, mas preciso procurar outro lugar, dissera ele. Martim não teve o que responder. A confissão de Javier apenas reabriu a ferida. O paradoxo era cruel. Para atrair novos clientes, ele estava sacrificando os mais leais, aqueles que o sustentaram nos tempos difíceis. Um dilema moral e comercial o consumia. Como se não bastasse, na semana seguinte surgiu o problema dos furtos. Secadores de cabelo, controles remotos, cabides e até os roupões de banho desapareciam sistematicamente dos quartos após o check-out dos grupos argentinos. Podemos cobrar uma indenização? Perguntou um funcionário. Martim balançou a cabeça, derrotado. O grupo já estava a caminho de outro destino, provavelmente em outro país. Contatá-los era quase impossível. Tentar cobrar da agência de viagens seria um processo burocrático, caro e provavelmente inútil. No final, o hotel arcou com todo o prejuízo. O aumento esperado nas receitas de fato se materializou. A taxa de ocupação ultrapassou os 90%, um número que no papel era um sucesso retumbante. Mas a realidade nos corredores era outra. A carga de trabalho da equipe de limpeza dobrou. A recepção era bombardeada por reclamações diárias. Os custos de reposição de itens roubados e danificados dispararam. No final do mês, a margem de lucro era menor do que antes da chegada dos grupos. O mais grave, no entanto, era o esgotamento humano. A visão diária dos quartos destruídos, o som constante das queixas, as palavras duras de hóspedes insatisfeitos. Os sorrisos haviam desaparecido dos rostos de sua equipe. Certa noite, parado no lobby vazio e silencioso, Martim se perguntou: era esta a ressurreição do turismo que tanto desejávamos? O abismo entre o sucesso dos números e o fracasso da experiência humana pesava em sua alma como uma âncora. O dilema de Martim não era um caso isolado. Logo ele descobriria que sua angústia era um eco que ressoava por todo o setor turístico uruguaio. No final de outubro, as conversas com colegas de profissão revelaram um padrão preocupante. Numa tarde de primavera, Martim encontrou-se com seu velho amigo Diego, dono de um renomado restaurante em Punta del Oeste, o glamouroso balneário do país. O restaurante de Diego, conhecido por sua autêntica parrilla uruguaia e ambiente acolhedor, era um sucesso entre turistas e locais. Mas naquele dia, o rosto de Diego era uma máscara de desânimo. Sinceramente, Martim,
Acho que cheguei ao meu limite, desabafou ele, suspirando pesadamente. Seu estabelecimento também fora inundado por reservas de grupos argentinos, e com eles, uma avalanche de problemas. Ontem um grupo de 20 pessoas simplesmente começou a pegar comida da mesa ao lado, uma família que comemorava um aniversário, contou Diego, incrédulo. Quando meu garçom tentou intervir, foi recebido com gritos e insultos. A cena após a saída do grupo era de puro caos. Mesas cobertas de restos de comida, ossos jogados no chão, guardanapos sujos por toda parte. A limpeza demora o triplo do tempo. Enquanto isso, perco a oportunidade de sentar outros clientes. No fim das contas, meu faturamento está caindo. Os relatos de Diego continuaram, pintando um quadro desolador. Clientes que furavam a fila de espera, que falavam aos berros no celular dentro do salão, que fumavam em áreas de não fumantes, ignorando todos os avisos. Quando confrontados, a atitude era invariavelmente agressiva. Sou um cliente, faço o que eu quero, era a resposta padrão. Na semana passada, uma família de clientes uruguaios, que vinha aqui todo verão há 10 anos, me disse que não voltaria mais. O ambiente ficou insuportável para eles, disse Diego, a voz embargada pela exaustão. Ele, assim como Martim, havia abraçado a chegada dos turistas argentinos para aumentar suas vendas, apenas para ver seus clientes mais fiéis se afastarem, feridos pelo desrespeito. Dias depois, um telefonema de Sofia, proprietária de uma loja de souvenirs em Punta del Oeste, adicionou mais uma camada à crise. Sua loja, que vendia artesanato local de alta qualidade, como artigos de couro e joias de ametista, estava sofrendo com um tipo diferente de abuso. Eles abrem as embalagens seladas, experimentam os produtos e se não gostam, simplesmente os jogam de volta na prateleira. Obviamente sem comprar, disse ela, a voz misturando resignação e raiva. Os produtos danificados eram prejuízo total. Além disso, grupos de turistas entravam, tiravam dezenas de fotos de tudo e saíam sem comprar nada, tratando a loja como um cenário gratuito para suas redes sociais. Teve uma que tentou esconder uma pequena peça de prata na bolsa, achando que ninguém estava vendo. A câmera de segurança pegou. Quando a confrontei, ela fez um escândalo, me acusando de perseguição. O relato mais chocante, no entanto, veio de Lucas, que administrava um hotel histórico em Colônia del Sacramento, a joia colonial do Uruguai e patrimônio mundial da Unesco. Martim, aqui a situação é ainda mais grave, disse Lucas com a voz séria. Colônia sempre foi um destino popular para os argentinos, mas com a isenção de vistos, o número explodiu, e com ele os problemas. Eles estão destruindo a cidade. As praias estão cheias de lixo, no bairro histórico eles escalam os muros antigos para tirar selfies, e há relatos de pessoas fazendo suas necessidades em locais públicos, escondidos. O hotel de Lucas, uma charmosa posada colonial, também sofria. Após o check-out de um grupo, minha equipe encontrou uma quantidade enorme de restos de comida podre debaixo da cama. O cheiro era tão forte que tivemos que interditar o quarto por 3 dias para desinfecção e limpeza pesada. Em outro incidente, os canos do banheiro entupiram porque os hóspedes jogaram de tudo no vaso sanitário, exigindo uma obra de encanamento de emergência. O conserto custou uma fortuna. E claro, não há quem cobrar. Em Colônia a revolta dos moradores crescia. Pequenas manifestações com cartazes de Argentina Out começaram a aparecer no centro da cidade. A receita do turismo é importante, mas não a ponto de destruir nosso patrimônio e nossa paz, disse Lucas, sua voz carregada de uma urgência desesperada. Ouvindo essas histórias, Martim percebeu que o que acontecia em seu hotel não era um evento isolado, mas um sintoma de uma doença que se espalhava por todo o país. De Punta del Oeste à Colônia, o mesmo padrão de comportamento destrutivo se repetia. E o mais frustrante era a constatação de que o benefício econômico não era tão grande quanto se imaginava. Muitos turistas argentinos concentravam seus gastos em estabelecimentos de propriedade de seus compatriotas, churrascarias argentinas, lojas de marcas argentinas, agências de turismo argentinas. O dinheiro circulava em um ecossistema fechado, deixando pouco para os pequenos comerciantes e empresários uruguaios. No fim, quem lucra são as grandes empresas e os operadores de turismo argentinos. Nós, os locais, ficamos apenas com a confusão, o prejuízo e o coração partido. A frase de Diego ecoou na mente de Martim. Para piorar, as redes sociais uruguaias ferviam com a indignação.
Punta del Este já não parece mais o Uruguai, dizia um post. Não consigo mais ter um almoço tranquilo, os gritos são ensurdecedores, comentava outro. Turistas que não respeitam nossas regras não deveriam ser bem-vindos. A crítica se estendia ao governo, acusado de vender a alma do país por um lucro ilusório. Eles realmente pensam no bem-estar do povo uruguaio? Questionava um influenciador digital. Certa noite, Martim conversava com Helena no lobby, após a exaustiva limpeza do dia. Sinceramente, gerente, estou pensando em pedir demissão, disse ela, a voz baixa e firme. Martim ficou sem reação. Helena trabalhava no hotel há mais de 10 anos. Era uma veterana, a alma da equipe. Vê-la chegar a esse ponto de ruptura foi um golpe. Todos os dias, acordo com medo do que vou encontrar atrás de cada porta. Eu amava meu trabalho, amava deixar os quartos impecáveis para os hóspedes. Agora, sinto apenas um peso no estômago. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Naquele momento, Martim sentiu que havia perdido algo fundamental. O número de hóspedes aumentou, as planilhas mostravam crescimento. Mas em troca, o que ele estava perdendo? O sorriso de sua equipe, a confiança de seus clientes fiéis, a tranquilidade de sua cidade. É este o modelo de turismo que devemos almejar? A pergunta, antes um sussurro em sua mente, agora gritava. Em meio a essa crise existencial, em meados de novembro, Martim se deparou com uma notícia que mudaria sua perspectiva. Em um grupo de chat de hoteleiros, um colega compartilhou um artigo sobre o que estava acontecendo no Brasil. A manchete era intrigante: queda drástica no número de turistas argentinos no Brasil. Impelido pela curiosidade, Martim abriu o link. O artigo explicava que uma recente declaração do presidente brasileiro sobre uma disputa comercial no Mercosul havia provocado uma forte reação do governo argentino. Em retaliação, Buenos Aires emitiu um comunicado desaconselhando viagens ao Brasil. As principais companhias aéreas argentinas passaram a oferecer isenção na taxa de cancelamento de voos para o Brasil, e as redes sociais argentinas foram inundadas por um sentimento nacionalista anti-brasileiro. Em poucos dias, as reservas de argentinos para destinos brasileiros despencaram. Isso deve ser um desastre para o turismo brasileiro, pensou Martim inicialmente. Afinal, os argentinos sempre foram uma fonte crucial de receita para o Brasil. Ele imaginou o caos e o desespero nos hotéis de Florianópolis e do Rio de Janeiro. No entanto, ao continuar a leitura, sua suposição foi completamente subvertida. A reação da indústria do turismo brasileira foi surpreendentemente positiva. O artigo citava o dono de uma charmosa pousada em Búzios. Com menos aglomeração, finalmente podemos oferecer um atendimento personalizado. Nossos hóspedes estão mais satisfeitos, o consumo médio por pessoa aumentou e financeiramente estamos mais saudáveis do que antes. A gerente de um hotel de luxo em Salvador, na Bahia, compartilhava uma visão semelhante. A tranquilidade voltou ao nosso hotel. Estamos recebendo mais turistas individuais e famílias da Europa e América do Norte, que buscam a experiência cultural que oferecemos. Voltamos a praticar a verdadeira hospitalidade. O que mais chocou Martim foi a voz do povo brasileiro nas redes sociais. A praia de Ipanema no fim de semana estava agradável, sem aquela multidão barulhenta. Finalmente consegui visitar o Pelourinho com calma. Que bom ver turistas de várias partes do mundo interessados em nossa cultura. Eram comentários que refletiam um sentimento de alívio, não de perda. Intrigado, Martim buscou mais informações. Outro artigo de um analista de turismo trazia dados concretos. Enquanto o número de turistas argentinos diminuía, o de visitantes da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio e de outros países da Ásia aumentava exponencialmente. O número total de visitantes internacionais no Brasil em 2025 estava em ritmo de quebrar recordes, superando o ano anterior. Em outras palavras, a receita do turismo não apenas não havia caído com a ausência dos argentinos, como estava, na verdade, aumentando. Como isso é possível? Martim se perguntava perplexo. A resposta estava em uma expressão que se repetia no artigo: a transição da quantidade para a qualidade. O Brasil aparentemente já vinha discutindo os riscos de uma dependência excessiva de um único mercado turístico. A crise diplomática com a Argentina foi vista não como um desastre, mas como uma oportunidade de acelerar uma mudança estratégica. O foco passou a ser atrair turistas de alto poder aquisitivo e com interesse genuíno na cultura e na natureza brasileiras, incentivando estadias mais longas e um consumo mais diversificado.
Com a chegada de um público mais qualificado, hotéis e restaurantes elevaram o padrão de seus serviços. A competição predatória por preços baixos para atrair grandes grupos deu lugar a um ambiente onde o valor da experiência era devidamente reconhecido. Martim então encontrou artigos mais antigos que detalhavam os mesmos problemas de comportamento que ele enfrentava no Uruguai, mas que ocorriam no Brasil. Em parques nacionais, turistas argentinos eram flagrados desrespeitando as regras, deixando lixo e perturbando a fauna. Em cidades históricas como Ouro Preto, o desrespeito ao patrimônio era uma queixa constante. Em hotéis, os relatos de quartos destruídos, barulho excessivo e desrespeito com os funcionários eram idênticos aos que ele ouvia de seus colegas uruguaios. A diferença crucial era que o Brasil estava conseguindo sair dessa situação. Eles transformaram a crise em um ponto de virada, buscando um modelo de turismo mais sustentável. Como resultado, seus destinos turísticos recuperaram a calma, a vida dos moradores locais foi protegida e a receita do setor, surpreendentemente, aumentou. Era um ciclo virtuoso, a reconstrução de um setor sobre bases mais sólidas e inteligentes. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Martim releu os artigos, as tabelas de dados, os depoimentos. O contraste era dolorosamente claro. No Uruguai, a chegada massiva de turistas argentinos aumentava os números, mas como um câncer, corroía a alma do setor. A equipe estava esgotada, os clientes leais partiam, o ambiente se degradava e a população local se revoltava. No Brasil, a partida desses mesmos turistas trouxe paz, diversidade de visitantes e um crescimento saudável. A comparação era um espelho que refletia o caminho errado que seu país estava tomando. Sinceramente, eu invejo o Brasil, sussurrou Martim para o silêncio do escritório. A frase saiu de seus lábios com o peso de uma confissão. Não seria a hora do Uruguai parar de perseguir números e começar a buscar valor? Parar de perguntar quantos turistas vieram e começar a questionar que tipo de experiência oferecemos? Focar não no aumento bruto da receita, mas na capacidade de toda a comunidade crescer de forma sustentável? Martim sabia que essa mudança era imensamente difícil. A pressão por resultados imediatos, por lucros de curto prazo, era esmagadora. Havia acionistas a satisfazer, empréstimos bancários a pagar, salários a garantir. Como gerente, abandonar a mentalidade de quantidade a qualquer custo era uma decisão arriscada e solitária. Além disso, havia as políticas governamentais e uma cultura industrial enraizada na ideia de que quanto mais melhor. Mudar essa maré sozinho parecia impossível. Mesmo assim, uma convicção se solidificou em seu coração. Continuar no caminho atual levaria o turismo uruguaio a um beco sem saída. A um futuro onde ninguém seria feliz, nem os funcionários, nem os clientes, nem os moradores. Para mudar esse destino, alguém precisava dar o primeiro passo. Na manhã seguinte, na reunião de equipe, Martim anunciou uma mudança radical de política. A partir de hoje, nossa prioridade absoluta será a qualidade dos turistas que recebemos, disse ele, a voz firme, o olhar percorrendo cada membro de sua equipe. Vamos rever nossos critérios de reserva. Para grupos, exigiremos um acordo prévio de respeito às regras do hotel. Se o acordo não for cumprido, futuras reservas serão recusadas. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Para um hotel que sempre priorizou a ocupação máxima, era uma revolução. Após alguns segundos de hesitação, Helena, a chefe da limpeza, falou com uma voz calma, mas carregada de emoção. Gerente, eu acho que essa é a decisão certa. Havia em sua voz o alívio de anos de frustração contida. De que adianta ter muitos hóspedes se a limpeza leva horas, os equipamentos são quebrados e o lucro desaparece? O que devemos valorizar são os clientes que nos respeitam e retornam. As palavras de Helena quebraram a tensão. Um a um, outros funcionários começaram a manifestar seu apoio. A equipe da recepção, do restaurante e da administração. Todos, sem exceção, sentiam que haviam chegado ao limite. Eu concordo, disse um jovem recepcionista. Quero voltar a ter orgulho de trabalhar neste hotel. Martim assentiu, profundamente comovido. Ele sabia que a decisão de um único gerente não mudaria toda a indústria do turismo uruguaio. Poderia ser apenas uma pequena gota no oceano. Mas, pelo menos em seu hotel, ele poderia criar um ambiente onde sua equipe trabalhasse com dignidade. Um lugar que oferecesse hospitalidade genuína. Um negócio que contribuísse positivamente para sua comunidade. Ao tomar essa decisão, uma luz de esperança, há muito apagada, voltou a brilhar em seus olhos.
A indústria do turismo, em sua essência, não deveria ser uma mera perseguição de números. Seu propósito é oferecer experiências inesquecíveis, transmitir a beleza e a cultura de um lugar e, acima de tudo, enriquecer a vida daqueles que ali vivem. O fenômeno contrastante que ocorre hoje entre Uruguai e Brasil lança uma pergunta fundamental para todos nós: para que serve o turismo? E para quem ele serve? Entre a busca pelo lucro imediato e a construção de um crescimento sustentável, que equilíbrio devemos encontrar? O Brasil talvez já tenha começado a responder a essa pergunta, e o mundo do turismo está observando atentamente. Seu novo modelo, que equilibra a famosa hospitalidade brasileira com a sustentabilidade, é visto como um farol. A capacidade de acolher pessoas de diversas culturas e valores, sem depender excessivamente de um único mercado, ao mesmo tempo em que protege ferozmente suas tradições, sua cultura e seu ambiente natural. Essa harmonia, que parece contraditória, é talvez a expressão mais pura do espírito brasileiro. Nós brasileiros cultivamos ao longo de nossa história uma cultura que valoriza mais a qualidade da interação do que a quantidade de pessoas. Não a produção em massa, mas o cuidado artesanal. Não apenas a eficiência, mas a atenção aos detalhes que encantam. Não apenas o serviço, mas a hospitalidade que vem do coração. Esses valores se manifestam em nossa forma de fazer turismo. Um turismo onde todos ganham, o visitante, o anfitrião e a comunidade. Um modelo que foi construído com paciência, com resiliência e com a alegria que nos define. E agora, o mundo começa a reconhecer o valor dessa abordagem, a entender que o turismo é mais do que uma atividade econômica, é um intercâmbio de culturas, um encontro de almas. Sentir orgulho de ter nascido no Brasil, de viver neste país de belezas e desafios, é reconhecer a sabedoria de nossos antepassados e a flexibilidade para nos adaptarmos aos novos tempos. Temos a sorte de viver em uma era em que podemos mostrar ao mundo não apenas nossas praias e florestas, mas também a riqueza de nossa forma de acolher.